amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Eu quero crer que nos últimos programas tenha dado uma visão de como surgiu Israel no planalto de Canaã e como os clãs israelitas foram evoluindo numerosamente ou numericamente e depois, aos poucos, transformados em tribos. Isto tudo, ao que parece, no Planalto ou na região montanhosa que era pouquíssimo habitada à época em que este novo povo surgiu. Bem, como todos os povos, Israel teve a sua evolução. Eu estava dizendo ao padre, mas acho que foi no intervalo, não foi ao ar, que apesar de tudo, apesar de todas as vicissitudes, apesar de todos os percalços e sofrimentos, Israel é o único povo da antiguidade que ainda hoje permanece com as mesmas raízes. Eu lhe perguntava, onde estão os romanos, os grandes romanos? São os italianos de hoje. Onde estão os gregos da Idade de Ouro da Grécia, o século V, o século de Péricles, de Atenas? Onde estão os filisteus? Onde estão os edomitas? Onde estão os moabitas? Onde estão os de Damasco? Todos desapareceram e não deixaram rastro histórico, a não ser realidades descobertas pela arqueologia. Mas como tais, como povos, como pessoas que têm uma história, isto não existe a não ser para Israel. Verdadeiramente, este povo estava e está nos desígnios imperscrutáveis de Deus. Notem bem, sobreviveram a 2000 anos de história sem pátria e sem língua, porque o hebraico reconstruído o foi a partir de 1948, modernamente, com a independência de Israel. Apesar de tudo, apesar do extermínio da Segunda Guerra Mundial, apesar do Holocausto, aí estão. São Paulo, na carta aos Romanos, fala que eles se converterão. Agora, quando será esta conversão? Ela abrangerá que número? De que forma? Tudo isto é um mistério ainda para nós. Já falei demais também na introdução. Tranquilo, padre, é sempre bom ouvi-lo. E aproveitando aquilo que o senhor estava partilhando conosco, que todo o povo, padre, tem o seu processo de evolução. Aliás, é isso o que nos torna sempre mais racionais, né? Hoje, a gente decidiu entrar um pouquinho no território do livro dos Juízes. Um livro de 21 capítulos, que é subdividido entre juízes maiores e juízes menores, e que, para além de algumas figuras que já estão mais do que conhecidas no mercado religioso, temos a presença de uma mulher, Débora. Historicamente, isso é possível?
você me faz uma pergunta que não tem resposta. Como responder e em base a quê? Não há como responder isso. Eu diria que algumas figuras de juízes, como Gedeão, por exemplo, podem ter alguma raiz na história. Mas também nunca saberemos quem foram exatamente, o que exatamente fizeram e qual a obra que deixaram. É sempre o mesmo problema. O texto é um texto tardio e nós não temos na antiguidade, a época em que se coloca este livro, nada a partir de que ele possa ser comparado. O padre, então, o mesmo temos que aplicar a Sansão, por exemplo? Sim. Não, Sansão é totalmente idílico. É totalmente uma força enorme, capaz de derrubar um prédio inteiro com 100 filisteus dentro. Isto é claro que é uma história, mas uma história que tem valor. Os israelitas com Deus têm o seu poder. Agora, naquela época, porque nós cristãos não fazemos mais isto. Nós cristãos não podemos mais desejar a derrota dos outros. Nós não podemos esmagar quem quer que seja. Mas isto aconteceu numa época pré-cristã e longe ainda de Jesus. O padre, agora, se é que, olha o que eu vou comentar, se é que essa era dos juízes, bem no passado longínquo se deu, então era o juiz, o líder da tribo, ele que fazia tudo? O texto nos diz que eram juízes temporários, isto é, pessoas que convocavam outros para uma guerra ou para a defesa de Israel. Juízes temporários. Juiz estabelecido, juiz fixo, Israel nunca teve. Então eles mediavam conflitos e davam ordens à comunidade, estabelecia a ordem. É o que nós imaginamos que eles pudessem ter feito. O que é, de modo bem simples, o que é que define, e se há alguma diferença, entre os classificados juízes maiores e os menores? Tem alguma razão de ser ou é apenas uma nomenclatura? Não, os juízes maiores têm um texto maior. Se falam mais sobre eles. Se fala mais sobre tem uma história mais longa. Os juízes menores têm história pequena. Mas essa classificação é nossa, não é deles, não vem deles, ou se classificarem como maiores e menores. Repito, alguma coisa pode ter acontecido, mas nós não temos historicamente como comprovar. Padre, não é lúcido relacionar o seguinte, 2 pontos. Se no passado Israel viveu em tribo, na primeira formação dos assentamentos, muito provavelmente naquela época Israel não pôde ter se comportado assim, como apresenta esses livros. Não entendi a pergunta. Na pré-história, muito provavelmente, antes de ser clã, de ser povo, Israel era tribo. Não, antes de ser povo não era nada. Não, eles não viviam lá, formavam os assentamentos. Mas isto quando buscaram um estilo de vida diferente. Exatamente. No Planalto. Exatamente. Não é bom relacionar esse momento com isso que nos apresenta o livro dos Juízes? Eu não vejo como.
Não há Eu não vejo como. O livro dos Juízes pode ser entendido na sua generalidade, mas pegar episódios, digamos, pontuais, com a certeza da historiografia moderna e contemporânea, hoje, a meu ver, é uma tarefa muito difícil, para não dizer impossível. Agora é o nosso intervalo, né? Temos que fazer o intervalo e voltamos. Muito bem, estamos de volta a este nosso segundo momento. Quer fazer alguma pergunta? Me chamou só a atenção, caso o senhor nos permita, aqui no fim do livro de Juízes, no capítulo 21, e já o último texto, que fala dos arrependimentos dos israelitas, né? E aí fala assim os últimos versículos. Se os seus pais ou irmãos vierem litigiar conosco, não lhes diremos, conformai-vos, porque não podemos conseguir mulher para cada um na guerra. E aí continua um texto longo, e aí vem aquilo que eu quero chegar. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que queria, parecia correto. Isso é, narrativamente falando, uma clara transposição para aquilo que virá, que é a monarquia. De acordo com o texto, Samuel foi o último juiz. É isso que eu ia perguntar. Como é que nós podemos classificar Samuel? O último juiz e aquele que, no texto bíblico, anunciou ou apresentou a monarquia. E aqui precisamos de uma classificação, melhor, uma distinção. Há textos pró-monárquicos e a favor da monarquia, e há textos contrários à monarquia. Todos juntos aí, sobretudo no 1 de Samuel. De acordo com o livro, parece que o próprio Samuel era contrário à monarquia. Não se esqueça, o texto foi escrito tardiamente. Sim. E a monarquia a que levou? Ô padre, mas... A que levou a monarquia? Tudo bem. Me responda. Se esfacelou, né? Nos dois lados. Sim. Mas como que Samuel poderia ser contrário à monarquia se foi ele que ungiu os principais monarcas de Israel? Não se esqueça que isto aqui foi escrito de trás para diante. E não de diante para trás. É sempre a tentação. Agora, os que escreveram sabiam como se tinha comportado a monarquia. Sabiam perfeitamente. Sabiam do desastre, não só da monarquia do norte de Israel, mas da monarquia do sul também. Descreveram Samuel como um homem reticente. E só obedecendo a Deus, ele aceitou a monarquia. Mas com reservas, com muitas reservas. Tudo isto escrito tardiamente e depois dos acontecimentos. Vou ver se aqui eu encontro um texto. Olha aqui, leia o 1 de Samuel, capítulo 8, versículo 10 e seguintes. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículo de 10 até o 18. Eu acho que quando eu fui seu aluno eu coloquei aqui, texto desfavorável. Vamos ver. Samuel expôs todas as palavras de Yahvé ao povo que lhe pediam um rei. Ele disse:
Este será o direito do rei que reinará sobre vós. Ele convocará os vossos filhos e os encarregará dos seus carros de guerra e de sua cavalaria, e os fará correr à frente do seu carro, e os nomeará chefes de 1000 e chefes de 50, e os fará lavrar a terra dele e ceifar sua seara, fabricar as suas armas de guerra e as peças de seus carros. Ele tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará os vossos campos, as vossas vinhas, os vossos melhores olivais, e os dará aos seus servos. Das vossas sementes e das vossas vinhas, ele cobrará o dízimo, que destinará aos seus eunucos e aos seus servos. Os melhores dentre vossos servos e servas, e de vossos adolescentes, bem como vossos jumentos, ele os tomará para o seu serviço. Exigirá o dízimo dos vossos rebanhos, e vós mesmos vos tornareis seus servos. Então, naquele dia, clamareis contra o rei que vós mesmos tiverdes escolhidos, mas Yahvé não vos responderá naquele dia. Está vendo? Isto aqui só pôde ter sido escrito depois que o desastre das duas monarquias se sucederam. Aconteceu. Então, provavelmente... Retroprojetado como profecia. Samuel, além de juiz, é tido como o primeiro profeta, como profecia de Samuel. Muito bem. Está vendo? Mas aí está claro no texto que ele é retroprojeção. Existem textos favoráveis também. Aqui existem, segundo Samuel. Existem na própria Bíblia. Nos Salmos, por exemplo. Me dê aqui. Tem um favorável aqui, segundo Samuel 7. Um favorável à monarquia. Não sei se confere. Pode ser. Em vez de dar o Salmo, você leia esse. Agora, segundo Samuel 7, a partir do versículo 1. Você está vendo uns trechos cruzados? Sim. Quando o rei ocupou a sua casa e Yahvé o tinha livrado de todos os inimigos em redor, o rei disse ao profeta Natã: Vê, eu habito numa casa de cedro e a arca de Deus habita numa tenda. Natã respondeu ao rei: Vai e faze o que teu coração diz, porque Yahvé está contigo. Mas nesta mesma noite a palavra de Yahvé veio a Natã nestes termos: Vai dizer ao meu servo Davi, assim diz o Senhor: Construirias tu uma casa em que eu venha a habitar? Em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir do Egito os israelitas até o dia de hoje, mas andei em acampamento errante, debaixo de uma tenda e um abrigo. Durante todo o tempo em que Israel, que eu tinha instituído como pastores, durante todo o tempo em que andei com os israelitas, porventura disse a um só dos juízes de Israel que eu tinha instituído como pastores do meu povo Israel: Por que não edificais para mim uma casa de cedro? Eis o que dirás ao meu servo Davi: Assim fala o Senhor: Fui eu que te tirei das pastagens, onde pastoreavas ovelhas, para seres chefe do meu povo Israel. Eu estive contigo por onde ias e destruí todos os teus inimigos diante de ti. Eu te darei um grande nome, como o nome dos grandes na terra. Prepararei um lugar para o meu povo e o fixarei para que habite nesse lugar e não mais tenha de andar errante, nem os perversos continuem a oprimi-lo como antes, desde o tempo em que instituí juízes sobre o meu povo Israel. Eu te concedi o repouso diante de todos os teus inimigos. O Senhor te anuncia que Ele te fará uma casa.
E quando os teus dias estiverem completos e vieres a dormir com teus pais, farei permanecer a tua linhagem após ti, aquele que terá saído das tuas entranhas, e firmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e estabelecerei para sempre o seu trono. Eu serei para ele pai, e ele será para mim filho. Se ele fizer o mal, castigá-lo-ei com vara de homem e com açoites de homem. A tua casa e a tua realeza subsistirão para sempre diante de ti, e o seu trono se estabelecerá para sempre. Está vendo? Um texto favorável. Mas existem nos Salmos também salmos favoráveis. A monarquia. A monarquia, claro. Mas existem salmos desfavoráveis. Também, a monarquia. Sim. Só que agora procurar isto diante das câmeras de televisão é um pouco complicado. Onde é que estão os salmos? Aqui estão. Aqui. Leia, por favor. Um pouquinho só, não precisa ler tudo, não. Sim. O Salmo 72, número hebraico. Nós só temos 1 minuto para isto. O 72. É. Ó Deus, concede ao rei teu julgamento e a tua justiça ao filho do rei, que ele governe teu povo com justiça e os teus pobres conforme o direito. Diante montanhas e colinas trarei a paz ao povo. Com justiça ele julgue os pobres do povo. Salve os filhos do indigente, esmague seus opressores. Que dure sob o sol e a lua, por geração de gerações. Que desça como chuva sobre a erva roçada, como chuvisco que irriga a terra. Que em seus dias floresça a justiça e muita paz até ao fim das luas. Aí, temos que parar, porque já nos estão indicando o término do nosso programa. Mas está vendo? Sim. Textos favoráveis e textos contrários. Deus muda de opinião? De acordo com a Bíblia, sim. De acordo com a Bíblia, sim. Uma hora é sim, outra hora é não. Depende das circunstâncias humanas. Certo? Mas vamos encerrar agora, mais uma vez, desejando a todos um ótimo domingo e uma semana abençoada por Deus e rica em boas ações. Nós esperamos por você no nosso próximo encontro. A você e a sua família, um abençoado domingo e uma boa semana.